Oi, o Sensação está começando agora. Há quem sonhe em ser magro, tem os que inclusive são magérrimos e ganham dinheiro com isso. Tem até quem queira engordar, mas afinal o que é ser magro? Nós vamos fazer essa pergunta para Andréia Levi, que é psicóloga, e vai explicar para a gente o que é ser magro, dificuldades e alegrias. O produtor Sérgio Matos, que trabalha com belos e belas, conhece muito o padrão de beleza que mais agrada. E belos e belas têm que ser muito magros mesmo. Serginho Matos vai explicar tudo. Olívia Palito, Girafa, são alguns apelidos que a modelo Manuela Marandino ouviu no tempo de escola. Nós vamos saber dela como é ser magra e agora se vingar de quem xingou assim, né? Com a magreza dela. O modelo Reinaldo Bertotti também já ganhou alguns apelidos antes de estrelar campanhas internacionais como a da Dior. Ele também vai falar desse assunto, porque o assunto hoje é magro. Como é que deve ser, não sei por que eu estou perguntando isso, mas fazer dieta para engordar? A nutricionista Oriol Araújo vai explicar como fazer para engordar. Parece que não basta sair comendo tudo que vê, não. Tem que ter uma técnica. A Liege Monteiro, assessora de imprensa, promoter, sempre foi magra. Agora ela diz que ganhou 3 quilos, porque parou de fumar, mas ainda assim é magra. Outra que nunca soube o que é ser gorda é a atriz Isabel Mello, a cordata da novela Cordel Encantado. Ela, inclusive, contratou um personal trainer para tentar ganhar massa muscular. É um espetáculo, isso é uma alegria, né? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês pelo Twitter, pelo Facebook, por e-mail. Vale até tambor. Andréia, vou começar contigo te perguntando isso. O que é ser magra? Bom, basicamente existem 2 tipos de magros, né? Os magros que sofrem por serem magros e os magros que querem muito ser magros. E aí já entra no campo dos transtornos alimentares ou das pessoas que fazem loucuras para ser magros. Então, existem esses 2 tipos. Agora, os anoréxicos, assim, isso, né? Agora, os magros que sofrem, como nós falamos aqui da Isabel, da Manuela, são pessoas que sofrem apelidinhos na infância, que têm muita dificuldade para engordar, que basicamente têm um metabolismo muito acelerado e não conseguem engordar. É o outro lado da mesma moeda dos obesos. O sofrimento é o mesmo. Hoje, no mundo obeso, a gente fala muito disso, e os magros sofrem muito mais preconceito, porque quando eles falam, eu não consigo engordar, todo mundo fala, imagina, que absurdo você reclamar disso, todo mundo quer ser magro, né? Então eles sofrem muito mesmo, ninguém leva a sério o sofrimento do magro. E magro sofre? Magro sofre. Todo mundo fica. Guilherme, fala pra mim. Eu não conheço esse lado da vida terrorizou apresentar. Eu não sei, eu acho que eu adoro ser magra, eu não me vejo de outra forma, entendeu? Não deve sempre sofrer. foi assim a vida inteira. A vida inteira. Eu tenho muita sorte também de só gostar de coisas que não, entendeu? Que não, eu não gosto de massa, eu não gosto de várias outras coisas que engordam. Eu não gosto de doce. Ninguém é magro à toa também, né? Enfim. Eu acho. Eu sou muito feliz A magra. genética aí também que influencia bastante nessa questão de ser magro, ou ter mais massa muscular, ou mais facilidade para ganhar peso, ou ser até acima do peso. Então, a genética influencia muito também, e o hábito alimentar também influencia muito nessa questão de ser magro, ou estar acima do peso, ou até ganhar massa muscular. E os exercícios também aliado a isso. Então, é um conjunto de fatores que influenciam se você vai ter um corpo mais sequinho, ou se você vai ter um corpo com mais peso de massa muscular, ou se você vai ter um corpo mais com peso de gordura mesmo. Quando eu falei que você engordou brincando com você na abertura, porque achei hilário quando eu li o texto escrito isso. A Liege engordou 3 quilos que eu parei de fumar. Falei, onde, né, que ela engordou? Mas isso é verdade. Eu engordei 3 quilos, o que tem uma luz amarela, entendeu? Mas eu ganhei em qualidade de vida, obviamente, porque eu parei de fumar e já tem 2 anos que eu sequer... Eu posso fumar do lado, não sou do tipo louca que fica se abanando, reclamando. Não, quem quer fumar, que fume. Eu fiz essa opção, mas teve uma compensação de eu engordar 3 quilos, que é meio difícil de perder esses 3 quilos. E aí você fez dieta? Não, eu tirei algumas coisas que eu gostava. Agora, atualmente, eu tirei um pouco de refrigerante. Refrigerante engorda muito, enfim. Mas eu estou atenta. Eu gosto de ser magra. Meu padrão são 10 quilos a menos. É o que eu sempre pesei a minha vida inteira. Eu era bailarina também, né? Mas sabe, Leda, as pessoas que sempre foram magras,
elas engordam 2, 3 quilos e existe um sofrimento nisso. Existe um sofrimento porque ela se sente mudando o padrão dela. 3 quilos na roupa de uma pessoa que é muito magra faz diferença e ela sofre com isso. Né? Então, as pessoas muito magras, que sempre foram magras e que não tem uma patologia associada, ela é magra, saudável, ela engorda 2, 3 quilos, ela sofre com isso. Você fica meia atenta. Eu tô atenta porque o que me fez engordar 3 quilos foi uma coisa bacana, entendeu? Você tem uma razão objetiva, você sabe o que te fez engordar. Não fazendo loucuras para emagrecer esses 3 quilos, está tudo ok. Tá tudo certo. Eu também como nada, né? Eu sou do tipo que como... Micro, né? Todo magro come muito pouco. Magro Para, não manda aquela torta que você tá amando. É muito óbvio, não acha não, Serginho, que é muito claro? Magros são assim, né? E quando você sai, por exemplo, para jantar ou para uma festa, e você está sempre cercado de modelos, todos magros, todos lindos, modelos, moças e rapazes, belos e belas, você dá uma policiada ou não? Eles já se policiam por eles mesmos? Eles já se policiam, né? Porque se sai do padrão, vai perder trabalho. Né? Se não entra na roupa, vai perder trabalho. Então, e as roupas são cada vez menores também. Para quem faz desfile, realmente tem que ser muito magrinho. Foi o caso desse modelo, né? O Reinaldo que está aqui hoje. Da Manuela. Foi magro, Reinaldo. Sempre. Meus 2 irmãos são iguais a mim. Toda genética mãe, mesmo. pai, Genética. Genética total. Mas foi incrível, que chegou no Rio de Janeiro, de cara, foi escolhido pela Dior para ir para Paris fazer um desfile, pegou a campanha com exclusividade. Então, ele se deu bem por ser magro, porque o terno da Dior ficou perfeito. Ficou perfeito. Não, porque o magro fica perfeito em quase tudo, né? Mas é aquela coisa, a galera gosta de brincar com ele, né? Magrelinho. Isso realmente é rola também, né? Ô, Reinaldo, você é de onde? Eu, Santa Catarina. São lindas as pessoas de Santa Catarina. Demais, que coisa exótica, aquela mistura de Não raça. é? Outro dia, vendo o Miss Brasil, eu me diverti muito no Twitter. Muito. Eu nunca me diverti tanto. Passei uma noite inteira me divertindo. O Twitter era melhor do que assistir, né? Muito melhor. Eu só assisti para ficar no Twitter. Muito legal. E aí as pessoas diziam isso, a Miss Santa Catarina devia ser, concurso, devia ser tirada do concurso, eu ficava indignado, porque toda vez é a mesma coisa. Agora me diz uma coisa, você no colégio, como era? Pô, no colégio não era muito zoado, porque eu era bastante respeitado, mas só que por vizinho, que eu não conhecia muito bem, era bastante zoado. Olívio Palito, então, era o mais falado. E aí isso pegava mal pra você? Você ficava chateado? Pô, eu me sentia meio mal, mas era brincadeira também. Depois, quando entrou o cachezinho da Joy, ele ficou... Mostrar a foto lá pro vizinho que zoava. Queremos ver a foto. E aí, você chegou e procurou o Serginho aí? Olha, que barra. Eu fui em Florianópolis, foi uma convenção de modelos e tava esse menino lá, tinha 17 anos. Magrinho, mas ele me lembrou muito o Rodrigo Santoro. Tinha um cabelão também na época, eu conheci o Rodrigo Novo, né? Falei, aí ficou até o apelido dele, Santorinho, todo mundo chamava de Rodrigo Santoro. No começo foi bastante. Mas ele foi uma coisa rápida mesmo, porque não é especial, porque ele realmente é bem magrinho e... Olha aqui. E funcionou bem para esse tipo, né? Ele faz bem a linha fashion, né? Existem modelos comerciais e modelos fashion. Os comerciais são aqueles mais normais, que faz comercial de produtos de beleza, de moda praia. E os modelos fashion são os que mais fazem editorial de moda e desfiles. É o caso do nosso. O caso dos magrinhos, né? Dos nossos dois aqui. Tem a Manuela também. Eu vou falar com a Manuela também. Nossa, que barba. Fotografa super bem, né? Ele falou, nossa, que escândalo. Né? Incrível, né? Menino fotográfico é um absurdo. Uma loucura. Sérgio, eu sempre tive vontade, eu já te perguntei isso alguma vez, com certeza, e vou perguntar de novo. Você olha assim para ele, numa lanchonete, num shopping, numa festa. Você bate o olho e fala, nossa, esse cara vai me fotografar muito bem, terno para a marca e tal. Rola isso. Depois de 23 anos, né, fazendo isso, já é uma coisa que eu já sei até as medidas de cor. Eu sei quanta menina tem de quadril, eu sei a cintura. Só de olhar. Só de olhar, hein? É um perigo numa festa do Sérgio. Mas ele... É uma alegria, é uma sorte. Foi uma coisa bem direcionada mesmo, a carreira dele. Ele já foi para Paris, não sabia falar nada inglês, já perdeu o book. Foi muito legal. Mas sem saber falar nada, nem português direito. Né? E aí, como é que foi? Nunca tinha saído de casa, complicado. Morar com pessoas que você não conhece. E a Florianópolis? Não, eu moro no interior. Onde? Uma cidade chamada Brusque, lá de Blumenau. Brusque. E aí de Brusque para Paris, assim? Aí eu fiz o evento em Florianópolis, que eu fui escolhido por ele, aí eu fiquei um mês no Rio, fiz o Fashion Rio e depois logo viajei.
Foi uma E aí, como é que teve coisa engraçada? Porque o Cauã já me contou uma vez numa entrevista que acabou um desfile, tipo assim, Versace, Dior, uma coisa chiquérrima. Aí ele tirou aquela roupa maravilhosa, botou a roupinha dele, comprou um macarrão instantâneo e foi comendo pelo metrô, assim, sem o menor glamour. Ele comprou a partir disso, normal, né? Desse glamour que a gente de fora fica vendo no modelo, né? Na modelo, no modelo, a gente fica encantado e que na vida real... Eu fazia bastante assim, eu saía do desfile, pegava alguma coisa para comer para ninguém falar comigo que eu não sabia falar. Eu fazia muito isso. Eu já saía comendo para, né, nem bater foto nem nada, porque eu não conseguia falar. Comem, viu? Não são magros porque não comem, né? Porque existe muito essa coisa de achar que as modelos são assim, algumas chegam na rua, no Arex, tem isso e aquilo. E eu lembro, eu conheci a Gisele com 14 anos. Ela era tão magrinha que parecia que ia quebrar. E era impressionante. As meninas se encorpam mais com 16, 17 anos. Né? Ela tinha 14 quando fez o evento da Elite na época. E aí você fica impressionado. Não é porque ela não comia, ela vivia com aquele pacote brigadeiro, bala doce, comia pra caramba, é uma coisa da genética mesmo, que é o caso do Reinaldo. Serginho, fala quanto é que é o meu quadril que você mediu 3 dias atrás. Quanto é? 85, né? 85. 85, olha aí. As pessoas devem ter uma inveja, tem que botar um olho grego nesse. O magro, só de respirar, quem tem essa genética favorável, só de respirar já cataboliza, já queima, né? Então você pensa, você respira, você está emagrecendo. Diferente de uma outra pessoa que pensa em comer, já engorda, né? Mas é muito legal. Mas o magro funciona muito bem também. Fica muito mais bonito. Olha aí. A moda realmente a moda é fundamental incrível mesmo, né? Entendeu? Ele perde muita coisa de moda praia, por exemplo, é o outro lado. Ele vai fazer um teste de jeans também, campanha de jeans. Aí o jeans não veste tão bem porque por ser magrinho. Também, então existe esse fator, né? Olha, isso para rock and roll, estilo perfeito, bárbaro. Reinaldo. E é difícil colocar assim, porque todo ano você deve receber. A gente é um rodízio. A moda é um rodízio porque a moda exige muitas caras novas sempre. Então sempre procura alguém, um olhar novo, alguma coisa assim. Então a gente recebe pelo próprio site da agência várias pessoas. Aí quem a gente gosta chama para ver ao vivo. Aí fotografa, tira as medidas e aí apresenta ao mercado. E é o mercado que vai dizer quem vai se dar bem ou não, né? Ou o mercado comercial ou o mercado fashion, que é esse que é tão glamourizado por causa das passarelas e etc, né? Que as pessoas têm essa ideia que chega lá com a roupa da Dior e depois ele saiu lindo de limusine. Ele pegou o metrô. É bem por aí. Tá com medo para não ter que falar, né? E aí, como é que você fazia para viver? Você via com pessoas que você nunca tinha visto, né? Eu também levei sorte que a dona da minha agência de lá falava português. Aí ela ligava, mandava fax, explicava tudo, falava o metrô que a gente tinha que pegar, a estação que tinha que descer passo a passo. Era só com ela que eu falava. Aí tinha uns argentinos também que você entendia um pouco, eles te entendiam um pouco também. Dava para ajudar, que saía todo mundo junto. E a Argentina ajuda? A Argentina ajuda. Quando é Paris, ajuda. Não pode falar de futebol, não pode falar de futebol. Não sendo futebol, o assunto. Os caras são gente boa, só não pode falar de futebol. Então não fala, né? Gosta de futebol? Evitar, não, tem que evitar. Falar nisso, você gosta de futebol? Porra, gosto pra caramba. E jogava bola quando era pequeno? Não, jogo até hoje. Joga até hoje? Final de semana sempre. Até dia de semana também. E você malha? Não. Nem correr, nem nada. Pô, bastante. Só não gosto de doce, muito doce. Mas eu como 24 horas. E come com cuidado, assim, alimentar? Não. Ou come, tipo, verme, assim? Você não, como toda hora. Mas toda hora, assim, de 3 em 3 horas, coisas saudáveis, ou come toda hora? De 2 em 2 horas eu como. Às vezes eu nem como muito, porque eu quero comer outra coisa para poder comer depois. Come muita besteira, né? Digamos. Muita besteira, já vi tudo. Orion, é verdade que você foi modelo? Foi. O Serginho me entregou. Foi o Serginho que te descobriu? Serginho veio, me descobriu também. Trabalhei um tempão como modelo. Foi graças à carreira de modelo que eu paguei meus estudos, ajudei minha mãe a pagar meus estudos, me formei. A carreira de modelo eu investi toda na minha profissão, porque eu era do interior, aí queria vir para o Rio. E lá em casa a situação estava difícil, aí eu mandei carta, participei de concurso. Consegui, Serginho, comecei na época que era na Mega e fiz vários trabalhos, ganhei um bom cachê e foi através disso que eu meti o cachê todo na nutrição. Fiz faculdade, fiz curso, fiz minhas pós, investi na carreira. Aí ficou, a carreira de nutrição deu certo
E aí ficou difícil, porque para continuar na carreira de modelo, você tem que ir a muito teste, você tem que ter horas disponíveis, você tem que viajar. E aí eu escolhi, que a minha carreira firmou de nutrição, eu escolhi agarrar e abraçar que eu amo a nutrição. E Você sabe que a Orion, das nossas entrevistadas, das nossas nutricionistas preferidas, aqui no programa de entrevistados, pelos telespectadores também, que elogiam muito. E duas delas, que me são muito queridas, a Orion e a Bia Rick, tiveram caminhos assim bem ligados à magreza e a partir da necessidade de ser magro, a Bia porque era bailarina clássica, e a Orion, agora estou descobrindo que era modelo. A Orion não sabia, a Bia sabia, mas a Orion não sabia. Continua maravilhosa. Continua linda, impecável, né? E veio da carreira de modelo. E isso deve ter te motivado também, né? Super, a isso. estudar. Muito me motivou a estudar, porque na época que eu trabalhava como modelo, eu estava na faculdade ainda. Então, às vezes, eu ficava preocupada com a minha alimentação, porque eu não sabia comer direito, e eu tinha que manter um padrão magro para fazer os trabalhos, era exigência, porque para pegar bons trabalhos de cachê alto, quanto mais magrinho, mais você trabalha no mercado. E eu ficava naquela paranoia, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, e eu sempre pensei nessa questão de qualidade de vida, de alimentação saudável. E eu tinha um pavor de quando eu colocasse um biquíni e entrasse numa passarela, eu tivesse com celulite, tivesse com barriguinha. Então, a carreira de nutrição, para mim, me ajudou muito. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar atender no consultório, né, trabalhar como nutricionista, eu fui deixando a carreira de modelo para o lado. Mas é engraçado que o pessoal, quando chega no consultório, né, os clientes... Olha, igual outro dia, foi ontem, chegou uma senhorinha para mim e falou assim, você tinha que ser você tinha que ser modelo. Você está na profissão errada. Se quiser, as portas estão abertas. Olha, quem sabe, né? Agora que você já fez todas as pós possíveis, não deve ter nem grandes pós para fazer agora. Maravilha, né? Eu fico orgulhoso. Não, bacana. Você deve ficar orgulhoso em vários ângulos, né? Tem outro. A Orion seguiu outro trabalho, mas que começou com você. Tem gente que fez medicina. Fez a formação dela. É muito legal. As modelos, Gisele Bündchen. Né? Você fez os primeiros trabalhos dela. A gente acompanhou desde o início ali. Desde o início. Foi o primeiro babá. Fomos para Ibiza no concurso internacional que revelou ela, né? Que foi o John Casablancas olhou e falou, essa vai ser a top internacional, e investiu todas as fichas ali. E dá trabalho, Sérgio? Dá, né? Você tem que ser um pouco pai, um pouco mãe, um pouco tia. A gente tem que lidar muito com, além de ego, com família, tem que administrar tudo, né? As tem famílias entendem bem, ou as famílias fazem como com os jogadores de futebol? Existem famílias e famílias. Existe aquela mãe de missa que chega a ser psicopata, minha filha é a melhor do mundo. Existe aquela outra que está ali acompanhando e quer realmente ver o melhor da filha, e senta e conversa, planeja. Acho que a carreira tem que ser bem planejada. Você escuta, né? Algumas escutam. Quando não escuta, a gente tem que chegar e falar. Mais duro, né? Tem que ser assim, porque a gente tem experiência para passar, né? E você, às vezes, tem que dar conselho para elas, tipo, não, esse comportamento não é esse, isso não é aquilo. Quando chega a interferir no trabalho, a gente tem que chamar e conversar. Porque, assim, a vida pessoal, a gente não tem como nem estar 24 horas com todos os modelos para saber o que fazem, né? Mas aí, quando é alguma coisa séria, ou falta o trabalho, ou não acorda, ou bebe numa festa, e alguma coisa que vai... Tem alguma inconveniência? Inconveniência com a imagem, né? A gente trabalha com imagem, então aí a gente tem que conversar, porque a gente tem que falar, olha, não é esse caminho para você. Vamos direcionar, vamos focar. Eu acho importante isso. Na carreira, a gente lida com imagem, tem que pensar em E nesse ponto a família valorizar. É muito importante, né? Porque se a família compartilha, está aberta para... não só para os ganhos, mas também para os bônus e os ônus, né? Sabe, Leda, a família é Leda, a família é muito importante porque, principalmente, a mãe dá esse suporte para os modelos. E muitas vezes a gente vê histórias de pessoas que sofrem preconceito na própria família. Muita gente associa, ou é sinônimo, magreza com fraqueza e gordura com fortaleza. Então, meu filho é forte, não é gordo, não é obeso, não é doente. E o magrinho também, meu filho é tão fraquinho, ele é tão magrinho. E às vezes a criança cresce ouvindo isso. Então, a família é sempre muito importante em profissões até que exigem esse padrão de beleza. Para a pessoa manter um equilíbrio,
é fundamental. Aqui, por sorte, eu estou vendo pessoas que transformaram a sua magreza em profissão e usaram isso a seu favor, e foram pessoas positivas que usaram isso de alguma forma. Mas muita gente se retrai por ser muito magro, muita gente fica muito tímido, acaba sendo antissocial até. Então, é importante ver esse lado também da magreza, né, que faz com que a pessoa se retraia. Deve ser complicado mesmo. Mas eu acho que o importante também é ter um suporte, né? Quer dizer, ter uma maneira de... gente que te ajude. Quer dizer, se você chega em casa, você tem com quem desabafar. Não estou negando uma terapia, nada disso. Quando mas é que, de necessário, modo geral, né? as Existem pessoas os magros não... saudáveis. A gente precisa mesmo de né, pai, mãe, tia. A família sempre tem que estar... Amigos Com certeza. que falam. Sempre. A Pode ser amigo família- pai, amigo mãe, amigo primo, amigo... Amigos mas amigo. referência, né? É. E a família sempre tem que estar atenta aos exageros. Né? Exagero para cima, exagero para baixo pode configurar uma patologia. Então, a família geralmente está muito atenta. Na anorexia, isso é muito importante. 90% das meninas que são internadas por anorexia são internadas à força pela família, né? Quando já não dá mais, porque elas negam o problema. Então, quem lida com o modelo lida muito com isso. Mas os casos de anorexia são mais complicados porque são distúrbios mesmo. São distúrbios, mas as pessoas que estão na mídia, né, os modelos e as atrizes que são magros, esses que estão aqui, que são magros por natureza, né, as pessoas que não são gordas nem magras, ou até os gordinhos falam que são sortudos, e às vezes nem eles acham isso, são padrões de referência. Então, são padrões de referência para muitas meninas, muitas crianças. É muito bacana ouvir o Paulo falar de que as meninas que são muito magras, que muitas meninas que são muito magras e saudáveis, comem e comem bem, como o Reinaldo, por exemplo. Né? Porque tem pessoas que fazem loucuras para atingir esse padrão e sofrem muito. Né? De modo geral, fazer loucura para atingir qualquer padrão sofre. Isso. Né? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Né? Sim. Vamos sofrer menos, né? Sempre. Ou pelo menos tentar. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. E tem a modelo que também sempre foi magra. E eu quero saber da nossa Manuela, como é que funcionou para ela, assim. Quando no colégio? Sempre tinha os apelidos, assim. Sempre. Eu sempre fui muito magra e quando eu tinha, assim, uns 11 anos, que começou todo mundo a querer beijar, ficou interessado nos meninos, assim, eu sempre era mais alta e mais magra. Assim, eu era pelo menos 10 centímetros mais alta que todo mundo e muito mais magra. Foi a que mais demorou a beijar? Não a que mais demorei não, mas eu demorei um pouco. E aí Tinha uma mais magra que você. Não, o engraçado é que elas botam 2 calças jeans, às vezes, quando são novinhas. Uma pra isso várias vezes. Eu fui uma calça de moletom e uma calça jeans por cima. Eu também já fiz isso. Eu não botava, Para ir para o colégio? Porque os meninos gostam, né? queria uma coxa, né? Pra dar coxa, assim, pra dar. Eu não tenho, assim, não tinha corpo mesmo. E depois que eu cresci mais, que eu fui botando uma cintura, assim, mas eu não tinha nada. E eu falei assim, gente, como assim? Por que todo mundo é tão bonitinho? Todo mundo tem uma coxinha, uma bundinha, eu não tenho nada. E todo mundo falava, assim, mas eu não queria quando eu era pequena, eu não gostava. Eu falava, não vou ser modelo não, eu quero estudar, eu queria estudar português. Até hoje, assim, eu quero. E eu falei, não vou ser modelo, eu tenho que estudar, não vou ser modelo, não dá pra ser modelo e estudar. Aí, quando eu fui crescendo, assim, que eu fui me interessando bem mais por moda, eu falei, nossa, o que eu tava pensando? Lógico que dá pra fazer os dois, entendeu? Dá pra seguir muito bem com os dois, que nem a Orion falou, assim, posso fazer o que eu quiser. E aí eu comecei, não, vamos começar com isso agora, já que eu sou tão magra assim, já que eu não tenho a coxa, vamos embora ser modelo. Manuela, você é de onde? Eu sou daqui do Rio mesmo. E como é que a tua família lidava com isso, lida com isso? Minha família No sempre... começo, quando você era muito magra e ficava meio assim... Nunca você ficava tive nenhum desanimada problema. de ir à Não, festa? não, Assim, não. nunca tive assim problema. Eu queria ficar com um garoto, assim, queria beijar e nunca conseguia. Sempre me deixava desanimada, mas eu achava que, um dia vai chegar. Você tem uma família de magros, Manuela? Mais ou menos. Metade da minha família é, assim, bem gordinha, aliás. Tem até um avô meu que era obeso. E
um pedaço da minha família, assim, bem pequeno, é muito magro, assim, em excesso. Família de extremos. Tem gente de dois lados. E eu acabei saindo bem magra. Eu até tenho um irmão que ele não é tão magro, não é gordo, assim, ele é normal. Mas ele não é magro, assim. Mas você come, né? Como? Come mesmo? Muito. Conta tudo. De Muito. verdade. De verdade. Eu até cozinho. É? Ai, que delícia. Doce. E Só cozinha doce. Levou uns, Só E doce. cozinha doce? umas tortinhas lá pra gente, assim. Eu levei, que era É, que ela aniversário tinha do Serginho, feito, aí né? eu fiz uns bolinhos pra levar lá pra agência. E eu sempre como um, pelo menos. Que delícia. Porque é muito bom. E aí, como é que começa a sua história de modelo? E aí eu tenho uma amiga que começou com fotografia, queria fazer umas artes assim com fotografia, e eu falei, não, vem posar comigo, vem servir de modelo pra mim que eu tô precisando pra fazer meu portfólio. Eu, tá bom. Fui fazer pra ela um amigo lá no Joá, na Praia da Joatinga, e eu mostrei pra minha mãe. Eu falei, mãe, olha as fotos que eu tirei. Ela falou, não, isso aqui tá muito bom, você tem que levar pra alguém isso aqui. Aí, tá bom. E daí ela levou para um amigo dela, eu acho, da Caras, que ela conhecia, que deu o telefone do Serginho. Falou, não, leva para lá, pelo amor de Deus, tem que levar. E eu acabei levando, acabei indo e fui lá fazer um teste e acabei entrando, assim, de primeira. Fotografa que super foi? bem, né? Muito Não, bem. dá pra você ver Olha que ela já é um modelo específico, mas fotografa super bem. A gente já analisa o rosto, né? O formato. Peraí que tem... É difícil só porque tem um plástico, claro. Então a gente na televisão tem que tirar esse brilho. E é na mão, assim, que tira. Pra proteger a foto. É, para proteger a foto, mas a gente aqui tem que tirar para a pessoa lógico. ver em casa. Tá dando para ver, eu acho? Tá. Olha que linda, gente. Lindo, né? Escândalo. Cabelo, uma produção. E ela é bem Nossa, versátil também. é. Ele tem pernas compridas, tudo que uma Olha modelo as de passarela pernas precisa mesmo, né? enormes, né? Muito bom. Mas não é ali, sua mãe fica muito orgulhosa, assim como é? Ela adora. Ela assim, mostra pra todas as amigas, bota no Facebook pra todo mundo. Adora. Muito bom. Ela sempre pergunta assim, a que horas que vai passar o programa? A que horas que vai ter não sei o quê? Ih, será que ela tá Pra ela ver. vendo? Como disse a Tomara. Leda, hoje você está vingada dos apelidos. Tomara, né? Pode crer. Linda. Todo e mundo- doce, né? Uma graça. É assim mesmo? Doce, fácil de É uma lidar. querida. Hoje em fácil. dia também não tem mais lugar pra gente temperamental. Não dá. Ninguém tem tempo pra Lembra isso, a Naomi Campbell, famosa É. pelos petis? Se fosse hoje, não funcionaria mais. Porque o mercado cresce, a concorrência é enorme, as pessoas não querem perder tempo com aquela pessoa que vai dar trabalho, né? Então, além de beleza, personalidade, atitude, tem que ser uma pessoa simpática, querida, que seja fácil Que de chega lidar, na hora, né? que chega na hora, que não fica, essa roupa. Não pode, né? A gente tem que ser profissional mesmo. E a Importante. sensação, assim, quando vem um desfile, por exemplo, isso vale também para você, Reinaldo. E aí a roupa é um filme de terror, assim. Você olhou, não estou querendo nomes, nada disso. Estou querendo Não, só não a pode falar, sensação. nunca pode falar. Não, sim, eu estou querendo saber a sensação. Aí você olha aquele trambolho, aquele horror, e fala, meu Deus, né? Aí você pensa o quê? Mas vou comprar um anel lindo com esse cachê, então essa roupa vai sim. Ou não, você fala, seja o que Deus quiser. Trabalho é trabalho, né? Tem que ser. Profissionalismo é isso. Você vai, o que te derem, você faz, assim, de acordo. Lógico que se alguma coisa estiver incomodando, eu acho que você tem que falar. Você tem que apontar o que não tá legal com você. Mas se for só, assim, não tô gostando da roupa, tem que ir, assim. Seu trabalho é esse. Cada profissão Sua tem... estética só não vai. Lógico, cada profissão tem um requerimento. E a nossa é essa. Eu falo que todo bom modelo tem que saber interpretar a roupa. Então, é da vida aquela roupa. Pode ser um pedaço de pano, mas se ele for na passarela ali, com aquele pedaço de pano, fazer acontecer, ele é um bom modelo. A gente é um pouco ator, né? Exatamente. E aí, né? Tem alguns desfiles também que você ganha permuta, por exemplo. Quando você está começando, tem algum desfile que... Aí você tem que, com aquela roupa feia, você tem que escolher. É complicado. Quero. Complicado. Eu não tive nunca aconteceu comigo. Não vai Sempre- buscar nunca a roupa. pode deixar lá. Dá para algum amigo. Mas nunca Porque aconteceu quando comigo. chegar Mas na só foi hora, já- você tem que sair arrastando, né? É. Se for para buscar depois, você pode não ir nunca. Então. Aí eu vou assim, claro, uma hora É. dessas. Eu moro vou viajar longe, amanhã. moro mal longe, nem vou. Acontece contigo também, né, Manuel? Pois é. E como é com a atriz, Isabel? Eu já fui muito mais magra do que eu sou, né? Eu era muito magrinha, muito magrinha, muito magrinha. E aí,
Aí eu me senti incomodada também, tinha esses apelidos todos na escola, me sentia... Você é da onde daqui? Eu sou do Rio, eu morei 10 anos em Minas, mas eu sou daqui. Mas tanto em Minas como aqui eu tive esses apelidos. E o maior apelido era Cabeção. Porque eu sou magrinha, só que minha cabeça é grande. Tipo, eu tenho a cabeça é grande, então, tipo, Cabeção. Eu escutei Cabeção desde que eu nasci, foi horrível. Aí como atriz, eu acho que não tem um... Acho que você pode ser magra, pode ser um pouco menos magra, pode ser mais gostosinha, não tem muito isso. Não tem um padrão tão específico como modelo, eu acho, né? Claro que tem um padrão, mas não é tão específico. Porque tem uma série de personagens que você pode fazer e outra série de personagens que você não vai fazer. Mas eu me senti incomodada com a minha magreza. Eu achava que eu ficava com muita cara de menina, assim. Aí eu corri pra malhar, pra ganhar peso. Hoje em dia eu malho, tipo, 5 vezes por semana. Eu faço musculação pra burro. Parei de fazer balé. Eu fazia balé muito. Parei de fazer balé porque eu sentia que me emagrecia muito balé. Porque balé emagrece muito, balé clássico. Balé emagrece muito, Liette? Emagrece. É esse padrão, por isso que eu me achava, porque eu dancei em Londres muito tempo. É muito magra. Balé emagrece muito. É muito. Eu era 10 quilos mais magra. Ah, não, eu era também 10 E quilos. atenta, porque senão você é tirada, como é modelo. Tem que ser magra sim, seca. Seca. E aí eu diminuí e dei uma engordada. Mas assim, se eu parar de malhar, tipo, 2 semanas, eu perco tudo e eu fico magrinha de novo. Uma semana de deixa de Como malhar. muito, não gente. reclamar. Eu como muito. Você come bem? Muito. O que é muito, assim? Muita alface ou come assim? Comida de substância? Comida de Eu substância. amo hambúrguer, batata frita, carne. Minha família é mineira, eu como comida mineira, tutu, feijão, tudo. Mas a minha família, todo mundo é muito magra, assim, não tem muita tendência para engordar. E eu me alimento super bem. Gosto de doce, diferente de vocês, quase todos aqui na mesa. Eu adoro doce. Eu não engordo, assim. Aí eu fui nutricionista, aí fui fazer hoje em dia eu tenho uma nutricionista, faço acompanhamento alimentar, eu tomo proteína pra malhar, como mais carne, muita carne, enfim. Tô na batalha de engordar ainda mais uns 4, 5 quilos. Aí eu vou ficar feliz. Porque você também sentia falta quando era magra? Eu achei o relato da Manuela muito meninas? muito simpático, muito claro, né? Assim, ela olhava, não tinha um bumbum, não tinha um peito, não tinha uma cintura. Você também achava isso? Eu ficava arrasada também. Ela foi mais sincera do que eu. Ficava arrasada também. Nossa, eu lembro assim, minha melhor amiga era, tipo, super encorpada, assim. É, minha também. E era uma depressão. A minha melhor amiga, quando eu era pequena, ela era igual a mim, assim. A gente é amiga desde 1 ano, assim, então ela era igualzinha, tão magrinha quanto eu. E a gente foi crescendo, ela foi ganhando a coxa e eu não fui. Gente, que isso? Por que ela tem essa coxa toda e eu não tenho? A gente era igual. Exatamente. Ai, que delícia. E aí eu lembro que eu ficava triste. Aí eu punha calça de moletom em cima da calça jeans, punha um bando de coisa. Botava sutiã de enchimento também? Né? Mas se tinha de enchimento, gente, todo mundo põe. Você também, Manuela? Também. Até hoje. Até hoje, claro. Admito. É porque aí também a indústria foi fazendo coisas para atender Com a certeza. quem quer emagrecer, porque tem umas roupas que vendem no... como é que eu vou dizer para não dizer o endereço eletrônico? Vendem na internet, digamos assim. Que reduza o seu número em 3 modelos. É muito engraçado aquilo, porque a moça está vestida de onça. Entendeu? E aí a foto do lado, ela reduz em 3 e não parece que reduziu nada. Então, até os gordos riem, entendeu? Para quem faz esse marketing, está errado. É muito bom, porque aparece, sabe, a pessoa assim e aparece a pessoa assim. E a onça já favorece, né, no quadril. Né? Já é uma... Tigresa. Já não é para qualquer um, né? Já não é para qualquer um, digamos assim. Mas o mercado para vender coisas que fazem você parecer mais magra ou parecer mais o bumbum recheado, é um mercado infinito. Incrível, e que mexe muito com o sofrimento das pessoas. Eu já vi que eu estou aqui para estragar o barato dos magros, né? Para falar da parte do sofrimento, mas você vê como na infância, geralmente, tem um sofrimento muito grande. As meninas que estão aqui conseguiram transformar isso numa coisa muito positiva, né? Mas muita gente não consegue, infelizmente. Muita gente não consegue de modo geral, né? Assim, Sim. maior que isso, devia ter isso. Sim. Mas é claro que você está aqui para falar disso, porque isso existe. Lógico, né? claro. E a gente está também muito feliz de estar mostrando exemplos de quem inspirou, porque eu acho que isso é positivo Sem mesmo. dúvida. Quer dizer,
Para quem está em casa com 12, 11, 12, 13 anos. Sem dúvida. Olhando para a amiga, que já tem coxa, não tem nada, ela tem que ver que a Manuela um dia conseguiu e está feliz e não se matou nem morreu por conta da falta da coxa, né? Então isso é legal também, sabe, esse exemplo, eu acho. Acho que é muito positivo. Claro. Mas a mensagem Mas é bom alertar é importante passar. Porque também eu acho que falta atenção, né, de pai e mãe. Claro. Tem que prestar Muito atenção. pai e mãe estimula isso também, né? E eu acho que essas meninas que estão aqui, elas têm, como a maioria das pessoas vai dizer, a sorte de ter o metabolismo acelerado, embora houve um sofrimento na infância, mas muita gente que tenta essas loucuras para emagrecer não tem, né? Não é uma coisa natural delas, então elas fazem coisas purgativas e têm comportamentos que realmente são nocivos, que se transformam em transtornos alimentares. O transtorno alimentar, principalmente a anorexia, sempre se inicia com uma dieta. Né? Mais um pouquinho, preciso não perder mais um parte pouquinho. emocional, não? Sim, mas a Basicamente, dieta sempre não é isso? estimula o aparecimento do transtorno alimentar. Né? Então, vou mais um pouco. Se eu fui aqui, eu consigo mais um pouquinho. E aí vira um transtorno de imagem que a pessoa se vê realmente gorda, né? Sabe uma coisa que me impressiona muito? Assim, sobretudo quando tem um crime violento, as pessoas discutem o bullying. E aí fica uma coisa... É claro que eu não estou defendendo o bullying, antes que alguém ache que eu estou dizendo que deve chamar nem de oliva palito, nem de rolha de poço, Claro. nem de baleia, né? Nem de, sei lá, fala outro. Olívia Palito. Capa do Batman. Cabeção. Zero E também. etc. Mas um monte de gente foi chamado de orelhudo, de cabeção, de rolo de poço, de oliva palito, e não fez nada, não ficou anorexia, não pirou, né? Não, levou. Então, acho que tem também não sei se Tem é uma a estrutura base, emocional. Uma estrutura emocional. Tá no DNA dela também, se ela vai pirar ou não, porque deve estar, né? No córtex Existe cerebral dela, isso. o fator Também. genético, existe o fator emocional e existe o fator ambiental. Né? Se ela vive num ambiente que é propício, que sempre estimula o bullying, ela sofre muito com isso, o que ela vai fazer do sofrimento dela? Por isso que eu enfatizei, aqui nós temos pessoas que transformaram o sofrimento em coisas boas e positivas. Muita gente não consegue, e aí vai para o lado da patologia, da doença. Né? Então, é só importante a gente alertar que, claro, o bullying é nocivo, algumas pessoas não sabem o que fazer com isso, não sabem lidar e crescem de uma maneira sem saber mesmo no que transformar isso, né? E se retraem muitas vezes. Mas é bom Eu atendi um paciente que ele usava sapato, ele era tão magro, ele comia 6.000 calorias por dia, não conseguia emagrecer. Eu já fiz engordar. dieta para clientes para ganhar massa muscular, e que tinha ele- 7.000 calorias. Minha dieta Sabe o que ele usava, Leda? 8.000 Eu calorias. deixei pra fazer um bloco disso, porque eu morro de inveja. Isso realmente, eu vou achar muito divertido saber como é uma dieta. Porque ela comia 1.200 calorias, eu acho que desde que eu cheguei na adolescência que eu estou ouvindo falar. Então eu quero ouvir falar de uma de 6.000. Sabe que ele usava uma coisa que eu nunca ouvi Só pra falar? saber como é, entendeu? Uma coisa que eu nunca ouvi falar, ele usava um sapato super pesado chamado pés de ferro. Que ele tinha a sensação que ele ia, existia um sofrimento. Tão magrinho. Pés de ferro, como é? Pés Nossa. de ferro, lá no interior de São Paulo, né? Ele é do interior. Gente, que maravilha. É tudo imaginário, é isso? Não, ele usava um sapato Ele ia realmente pesado, é um sapato bem pesado, né? E a esposa dele é obesa, né? Fez cirurgia bariátrica e tudo. E ele super magro. Então era um casal que sofria junto. Né? Eles iam ao médico, o médico não acreditava. Falava, você E eles come? foram fazer análise? Porque é melhor, né? Porque um obeso e o outro mago de voar. Não, hoje Ambos sofrendo, porque podiam levar na boa, né? Aqui em casa eu gosto do mago, levar no deboche. Não, mas já que sofrimento. sofria, é melhor se tratar. Mesmo, né? Ela fez cirurgia bariátrica, emagreceu, tá bem. E ele conseguiu engordar um pouquinho com a ajuda dela, mas bem pouco mesmo. Ele se esforça, mas é bem pouco que ele consegue engordar. A gente tem loucura para todo tipo, né? Nesse caso não é nem loucura, não. Os dois sofriam por... Não, loucura, que eu falo assim, motivos- coisas acontecendo no mundo que a gente nem imagina, né? nossa. Porque precisa de um cara muito magro, que tem medo de voar, encontrar uma mulher muito gorda, Isso. casarem, olha quanta coisa. Não é incrível? É. E tem alguém que sofreu tanto, assim, a ponto de
sabe? De De ter se um retrair. caso de, sei lá, internação, assim. Sim, por tem conta muitos, disso, muitos ser casos de magro. internação, aí casos de anorexia, né? Aí porque derivou para anorexia, Isso. digamos assim. E a anorexia, quando ela já está no estágio mais avançado, é muito difícil de tratar, muito difícil de tratar. E como eu falei, 90% das anoréxicas são internadas pela família, pela mãe, né? E Geralmente. já num momento delicado. Já num momento, assim, Deixa-se avançar. com risco de morte mesmo. É uma doença muito séria que tem que ser muito, família muito atenta. Mas eu acho que também é muito difícil para uma pessoa, quando a pessoa gosta da outra, e mãe e pai, a princípio, né, amigos e tios, etc., a princípio gostam, né, dos seus filhos, Claro. sobrinhos, etc., e amigos, ver uma pessoa ser internada. Não deve ser um momento bom. Não, claro, Né? para Não chegar deve ser um nesse momento estágio é um boninho, momento assim. muito doloroso. Vamos Como internar o fulano, não é exatamente Olha, um programa. é você muito deve sofrer parecido muito. com uma internação por adição de drogas. Muito deve parecido. ser muito o sofrido. sofrimento é muito grande para a É família. porque você está levando a pessoa, você está... É muito tá bom, você difícil. quer o bem dela, mas que bem é esse que você trancafia ela no lugar? Também é esquisito. Acontece muita culpa, passa por muita culpa da família também, de ter ou pelo deixado menos chegar muitas ali. situações de sofrimento para você chegar a fazer isso com uma certa desenvoltura. Sim. E, Pra uma e na mãe maioria deve das ser vezes com a resistência da paciente, né? A paciente não admite que ela tem aquela doença. Imagina, eu tô gorda. Porque ela acredita efetivamente. que E tá vai doente. para o hospital e faz loucuras, do tipo, na hora de se pesar, toma água do chuveiro para pesar mais e dizer que está comendo e não está, e joga a comida pela janela. Loucuras mesmo com a comida. Então, é uma coisa muito séria. Quando a gente pode ter o alerta que a pessoa está... Olha, emagrecer Uma tendência, demais, né? mudança de comportamento, irritabilidade, ficar sem comer, traz alterações de comportamento. A atenção da família que conhece a menina é sempre muito, muito válida, né? Mas Uma preocupação exagerada também com a leitura dos rótulos. Então, tudo tem caloria, tem gordura, tem excesso de carboidrato, tem açúcar, não como isso, não como aquilo. Então, vira uma certa... A comida para ela vira um fantasma. Porque se ela for olhar todos os rótulos, ela vai deparar com um monte de caloria ela ali. vive em função daquilo, E aí só ela fala vive- que tá gorda, e às vezes até disfarça, como ela sabe que as pessoas reparam e falam, elas põem duas roupas, e por aí vai. Até chegar no estágio que a pessoa já precisa ser internada, ela já disfarçou muito, já inventou. A família tem que E ficar de olho, A então, família direto. e a equipe multidisciplinar no tratamento é muito importante, porque tem que ter nutricionista, tem que ter médico, tem que ter psicólogo, tem que ter psiquiatra, porque o trabalho de um só não funciona, porque são tem que ter vários profissionais envolvidos para você conseguir um resultado positivo. Eu tive uma só cliente que tinha anorexia, uma ou duas, e ela foi comigo, ela conseguiu ficar e fazer o tratamento junto com os outros médicos, com a psicóloga também na época. E ela falou que só acreditou em mim porque ela olhava para mim e me via magra. Então isso passou uma confiança para ela. E isso fez com que ela, aos pouquinhos, ela introduzisse a comida novamente e foi aos poucos recuperando o peso. E eu sempre falava, fulana, você pode comer que você não vai engordar. Se fosse assim, era para eu estar obesa. Porque eu como de tudo. Aí eu combinava, eu vi o sofrimento da mãe e aquilo mexeu muito comigo, porque eu me envolvi ali no caso dela. E no final de semana eu combinava para sair, porque ela não acreditava que eu comia. E eu no consultório, não tem geladeira, quando ela chegava eu fazia o lanchinho na frente dela. Ela viu comendo sanduíche, tomando iogurte, então ela olhava eu comendo. E no final de semana eu combinava com a mãe e com ela pra gente ir num restaurante, sentar e comer. E ela via que eu colocava arroz, colocava feijão, colocava carne. Às vezes até colocava uma guloseimazinha ali para ela ver que eu comia e aquilo também não fazia mal. Olha que comia importante, você sobremesa. trouxe para ela esse pé na realidade, né? Exatamente. E ela passou a acreditar e a gente conseguiu tirar ela daquela fase crítica, junto com a psicóloga, junto com o médico. E hoje eu perdi ela de vista, não sei como ela tá, mas na época ela teve uma evolução muito bacana. Deve estar bem, senão a gente procurar. Às vezes a mãe dela me ligava e tal, Não. mas a evolução ali foi bem significativa e a gente conseguiu ter um resultado no final do mês. Mas ela falava, a mãe falava, Orion, ela já passou por 3, 4 nutricionistas, que quando ela chegava no consultório da nutricionista, via que a nutricionista estava acima do peso, ela não entrava nem que eu mandasse ela entrar. E eu tinha que falar, minha filha, essa nutricionista estudou, vai te passar uma dieta que você vai manter teu peso.
mãe, eu não vou, se a nutricionista está acima do peso, ela vai me deixar acima do peso também. Olha só a cabeça, como Por isso que é funciona importante tratar de terapia forma deve ser uma coisa multidisciplinar. Acho que primordial. tem que ter né? Tem. Tem uma trabalho equipe tratando, tem um profissional Uma atenção tratando. também, né? Especial. Uma atenção especial, eu É acho. fundamental, porque isso não começou ontem, não começou porque a nutricionista está acima do peso, porque a mãe está Exato. acima do peso. Isso tem uma repercussão para ela, a Lógico. anoréxica, enorme. Então ela tem que ser, eu acho que o psicólogo, o analista, o terapeuta é fundamental. Com certeza. É uma equipe, Né? ninguém trata Com sozinho certeza. um transtorno alimentar. Tem que ter Tem uma que equipe entrar mesmo. de cabeça Uma equipe mesmo. sintonizada, até um Porque tem que falando a mesma descobrir língua. onde é que isso começou, Onde né? tem um Por que problema. estamos assim, né? Uma vez eu Aí tava que tá. lendo uma coisa assim, falando sobre a imagem dessas meninas que têm problemas com alimentação e tal. E lendo uma menina que falou assim, que na verdade não é como se ela se via no espelho mais gorda, só que ela se via como ela tava, só que ela via que ela podia emagrecer mais. Não é, ela falou assim, não é que eu me vejo gorda, eu me vejo magra, mas eu posso ficar mais magra. Mas tem umas que se veem gordas, Não, né? com Tem certeza, pessoas- Tem sim. umas meninas que se Tem. olham no espelho. Eu já Deve ter vi distúrbio isso. de imagem também. E com tem distúrbio de certeza. imagem. Elas estão vendo uma imagem que não é real, uma transposição de imagem. Elas estão magras, olham no espelho e se veem gordas. Isso Eu já chama vi. dismorfofobia. É, A pessoa não tem tem fobia de uma parte do corpo dela, ela acha que o braço tá gordo e aquilo vai acabar com a vida dela, e ela se apega naquilo de um jeito que ela fala assim, quando eu emagrecer, eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Quer dizer, a vida dela não acontece enquanto ela não está num padrão que ela Um braço- que é Isso é até mais imaginário. grave, né? A pessoa que vê uma Sim, imagem muito diferente grave. é pior. Mas geralmente até... uma coisa vem acompanhada da outra. E a depressão também geralmente está presente, junto nos transtornos alimentares. Né? Então é uma coisa que você tem que saber muito cuidar e ter o vínculo com o paciente, porque como a Orion fez com essa paciente, porque senão ele foge. Nunca vem Mas sozinho, isso né? deve ter um limite entre a doença, né, a patologia Claro. e a falta de senso crítico. Porque eu também já vi um monte de gordo vestindo roupa que não podia estar usando nunca. Você não já Tem viu? toda esquina. Umas roupas apertadas, umas coisas praia. inacreditáveis. Na praia, né? Ou então, outro dia, até em casamento, né? Você olha a pessoa... Outro dia eu fui na posse de uma academia de medicina e fiquei vendo uma moça com um vestido longo, tem um decote, o que saía de coisa para os lados. E era uma coisa inacreditável, como é que alguém bota aquilo lá no espelho e vai. Excesso de autoestima. Não é será? uma autoestima exagerada, também tem Se ela seus estiver lados. feliz, né? eu acho que o importante é estar feliz. Tá bom, ninguém jogou pedra nela, então, mas era uma coisa de chamar atenção, sabe assim? Que você não consegue parar pra olhar. Não, Ela gostava, ela tá pra ela. eu acho que sim, ela deve achar que todo mundo estava olhando para ela porque ela estava linda, né? Porque tem A autoestima dela ficava até... era um festival de autoestima. Sempre que a pessoa está muito inadequada na roupa, isso é um dos aspectos que a gente observa numa entrevista psicológica. Se a pessoa está adequada, está bem asseada, está vestida de acordo com o tamanho com a hora dela. do dia, né? Claro, com a verdade. temperatura. Com a Então, tudo temperatura. isso faz muita diferença, né? A pessoa tem que estar adequada. Agora, dentro do adequado tem o gosto, tem uma série de outras coisas. Não, e né? a gente tem que tomar maior cuidado, até porque a gente não tem nada com isso, né? Vamos combinar que a pessoa tem direito a tudo. Claro, né? claro. Se Mas é que dela, chama vou- atenção, né? Mas chama atenção. Para olhar. Tem Às coisa vezes é que eu não subjetivo, consigo, né? alguns casos assim, purpurinas, coisas assim, eu não consigo parar de olhar, eu fico encantada. Eu passo a noite Eu fico olhando. encantada. Agora vai ser o meu centro de... Eu vou olhar pra cá, vou falar, não, já olhei demais, mas daqui a pouco eu tô olhando de novo, vai ter isso. Ela vai achar até que, no caso, às vezes, quando eu pego essas pessoas que eu também adoro ficar reparando, ainda mais quando eu trabalhei com moda, é uma coisa que chama atenção mesmo. Aí o meu marido até fala assim, Orion, a pessoa vai achar que você tá interessado nela ali, né? Porque você não para de Quieta, olhar. por favor. Com excesso de meu Deus. autoestima. Existe um encantamento no belo, né? No brilho, no belo. Mas claro. é que às vezes é inadequado. E essa palavra que você usou foi o que me veio mesmo. Assim, tem umas coisas muito interessantes nessa área de inadequação, né? Para o magro e para o gordo. Sim, aí, nesse pros ponto, extremos em geral. Os extremos todos se encontram. Vou pedir outro intervalo, a gente volta já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Sempre a gente faz programa ao contrário, né? É proibido engordar, então vamos consultar o Orion para emagrecer. Hoje a gente vai consultar o Orion para engordar. Porque no começo do programa eu disse assim, a Orion disse que não basta sair por aí comendo qualquer coisa que a pessoa engorda. E há casos de gordos muito engraçados que as pessoas contam, assim, não sei se é engraçado na vida real, mas é engraçado como piada. Ah, fulaninho foi para o spa e levou vários tubos de pasta de dente.
Aí a moça do spa desconfiou, porque ninguém usa tanta pasta de dente assim, a pessoa tão interessada em escovar os dentes, abriu as pastas, eram todos tubos de leite condensado. Era pasta de dente, ele tinha aberto, furado, não sei o quê. Os vidros de shampoo dos spas, toda hora me contam uma história dela. Então eu queria saber de você o que é que faz engordar. O que faz uma pessoa engordar? Se você tivesse que engordar alguém, você já deve ter isso no consultório, o que você faz? Que a Liege não nos ouça. Diz aí. Tá no caminho certo. A Liege é clara, ela não quer mesmo, tá ótimo assim. E ela que falou do cigarro que parou de fumar e engordou, mas isso tem uma lógica, porque Não, você começa a sentir paladar, né? E a questão também do metabolismo. Quando você para a nicotina, ela aumenta o metabolismo, então favorece com que você tenha emagrecimento. E quando você para de fumar, você tem redução desse metabolismo, então você tem facilidade de ganhar gordura. Então, na hora eu não consegui dar o gancho ali, mas tem a ver, sim, esse ganho de peso após a retirada da nicotina. Verdade. Mas eu vou perder, então deixa aí. Ela é danada, tinhosíssima. A questão do ganho de peso, né? Mas não... Quem está assistindo a gente quer engordar, que conselhos você daria? São três Já coisas... nossa querida Isabel está empenhada nesse projeto. A Isabel está no caminho certo. Já consegui. Eu conversei com ela e, pelo visto, ela está direitinho ali. São três coisas que a gente tem que fazer para ganhar massa muscular, né? Que é o ganho de peso saudável e não o ganho de peso de gordura. Primeiro é a questão dos exercícios, porque sem atividade física não consegue aumentar a massa muscular, mas não é exercício aeróbico, é exercício anaeróbico, é o exercício de força, que seria a musculação, a ginástica com peso, pilates com peso. São atividades que vão proporcionar o aumento do músculo. Só que não adianta malhar muito, né? Fazer muita musculação e não comer bem. A alimentação de uma pessoa que quer ganhar massa muscular é completamente diferente de uma pessoa que quer emagrecer. Porque na dieta de ganho de massa muscular, o teor de carboidrato e proteína é altíssimo. São dietas que às vezes eu chego a 8.000, 7.000 calorias num plano alimentar. E mesmo assim, aquele indivíduo às vezes não ganha a quantidade que ele necessita para atingir a meta ali que foi estipulada. Por que isso? Porque tem a questão também do biotipo, que é a genética, influenciando nessa questão do ganho de massa muscular. Então, são três biotipos, né? São três tipos físicos. Um é o tipo físico da modelo, que a gente chama isso de ectomorfo, que é um tipo físico que tem muito mais facilidade para perder peso, que tem um percentual de gordura baixinho, que são pessoas mais compridas, são pessoas mais longilíneas, vamos dizer assim. O outro é o mesomorfo, que é um tipo físico que é mais propício a ganhar massa muscular, então são essas meninas, são essas bailarinas que eu digo, não, essas dançarinas, tipo essas meninas do Pânico que estão hoje muito aí na mídia, são pessoas mais com corpo, mais saradas, mais massa muscular. Então, basta elas malharem um mês que elas crescem 5 quilos de músculo e definem muito rápido. Então, tem esse biotipo também. E tem o biotipo que é o endomorfo, que é o biotipo que tem uma dificuldade enorme para perder peso. São pessoas que fazem dieta, que fazem exercício e mesmo com dieta e exercício tem essa dificuldade para reduzir peso de gordura. Mas com a existência de uma boa alimentação e com uma boa atividade física, elas conseguem também emagrecer. Então a dieta para quem quer ganhar massa muscular precisa de um teor alto de carboidrato, proteína. É necessário também a entrada de suplementos alimentares, suplementos esportivos, que aí tem os suplementos proteicos, tem os hipercalóricos, tem os suplementos à base de carboidratos, tem as bebidas hidroeletrolíticas também. Então, isso tudo a gente adiciona no plano alimentar desse indivíduo. Por quê? Porque às vezes acontece do cliente chegar no consultório, que eu recebo 20% de uma clientela, porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na atividade física, comecei com atividade física. Trabalhei num clube e tive a necessidade de aprofundar um pouquinho mais nesses conhecimentos de esporte. E essa pessoa já chega no consultório com uma dieta extremamente calórica, com o uso de muitos suplementos alimentares. E quando você investiga o que eu devo fazer ali na hora de prescrever a dieta e os suplementos, eu vejo que ela já tem um consumo de 4.000 calorias. Então, em cima disso, através do exercício que ela faz ali, eu ainda tenho que adicionar mais caloria, porque senão ela com 4.000 ela não ganhou nada. Então, às vezes, eu preciso de colocar mais proteína, mais carboidrato, mais suplementos esportivos, suplementos alimentares e conversar com o professor também. Eu chamar de comida propriamente dita, não? Hã? Só suplementos? Suplemento e alimentação.
Mas o que você manda comer? Alimentação? Arroz, feijão, massa, pão, queijo, Bastante massa à leite, noite, que são os carboidratos, frutas, sucos, uma alimentação saudável para ganhar massa muscular. A dieta tem que ser tipo uma dieta de quem quer perder peso no sentido da qualidade. Tem a presença dos alimentos integrais, das frutas, das verduras, dos legumes, das massas integrais, dos pães integrais, dos leites e carnes, dos leites desnatados, dos queijos brancos, das carnes magras, mas com quantidade, Lida, que se você for olhar o plano alimentar, você fica como a pessoa consegue comer isso tudo. E por que necessita do suplemento? Porque às vezes a pessoa não consegue no almoço comer 15 colheres de sopa de arroz integral. Aí ela não consegue comer 2 sanduíches de manhã com 4 fatias de pão, com um copo de 400 ml de suco Mas de alguém fruta. come isso? Come fácil. Come, aí suplementa A gente fala para os ajuda. modelos não franceses. Exato, é o contrário. Tem pessoas que chegam no consultório comendo isso e eu tenho que dobrar essa quantidade. Coitada da pessoa, a pessoa não deve fazer Aí mais você nada. entra com suplemento Mas não alimentar. é, você tem que começar a tomar café da manhã às 7 até às 10. Você toma 2 cafés da manhã. Você toma um café e um meio lanche. Você toma Exato. café e depois um meio lanche antes do almoço. Exato, você toma café. Descansa para comer de novo, né? Tem que descansar, porque com a Agora, pessoa mas é é tudo por integral. Mas tanto que não há tempo Mas de por malhar. que isso? Porque ela tem um gasto alto ali na musculação, é um treino pesado. Então exige também um consumo calórico Sim, alto. mas é no caso de um atleta. De um atleta e de um desportista que malha 2, 3 horas. Sim, mas eu tô falando uma pessoa, a pessoa quer engordar, mas não é atleta. É uma pessoa comum, não é nem atleta, nem modelo. Aumenta. Entendeu? Pode malhar assim, o natural para ter saúde. Sim, sim. Você entende? Au- Essa pessoa não pode ficar se atracando com 4 fatias de Não, sanduíche, pode? aí não. Aí essa pessoa é um caso à parte. Tipo, no caso dela, ela tem dificuldade para ganhar massa muscular. Ela já chega no consultório e apresenta um consumo alto de calorias na alimentação, faz uso de suplementos, malha pesado. Ela precisa, na hora que eu vou fazer ali a investigação alimentar dela, ela necessita de muito mais caloria do que tá prescrito, do que ela consome. Porque ela, com aquilo tudo, ela não ganha massa muscular. Então, eu preciso de aumentar essa ingestão. Esse suplemento é para compensar uma comida de baixa qualidade ou para aumentar O consumo calórico. aumentar a massa muscular? Aumenta. Você chama de aumentar a massa muscular e engordar. Engordar de músculo, não Tá. engordar de gordura. Mas é aumentar de volume, que é o objetivo da pessoa. Exato. É crescer, é ficar mais forte. É, para crescer, Só comendo muito. então tem que comer muito. Tem que comer Mas muito. tem que escolher os alimentos como se escolhe para emagrecer. Exato. Porque se você Não é quer... sair comendo doce, Não é sair comendo mousse, batata frita, doce. doce, hambúrguer, pizza. Porque você vai engordar, mas você vai engordar de peso de gordura Mas você e engorda, você vai mas o- aumentar colesterol, glicose, né? Vai acabar Doente. fazendo com que você fique aí predisposto a alguma doença crônica. Mas é um engordar de peso de massa muscular saudável, com alimentos ricos em antioxidantes, em fibras, em vitaminas, em minerais, em carboidratos. E uma coisa importante também, porque é muito importante saber o que comer antes, durante e após o exercício, para quem quer ganhar massa muscular. Porque se você não tem uma alimentação adequada neste horário, você não tem o benefício daquele macronutriente no Tem ganho gente de que massa. não ganha músculo, é isso? A gente tem dificuldade, ganha, mas ganha pouco, pelo biotipo às vezes, que interfere nisso. Mas consegue ganhar. Não vai ganhar igual às vezes chega no consultório, mulheres com fotos, né, de uma modelo que quer ficar igual com um biotipo de uma menina, de uma dançarina dessas, que são extremamente com mais massa muscular. Ou às vezes chega uma menina com biotipo igual ao meu, igual de modelo, e querem ficar com o corpo da paniquete. Então não dá. Também tem o seguinte, na época do carnaval, a gente vê as rainhas de bateria. Aí você entrevista, eu já entrevistei um monte delas. Aí é claro que tem as que trabalham desde novembro, outubro, novembro, setembro, já pensando na rainha de Exato. bateria. Aí assim, eu como 24 claras de ovo por dia. Então, é isso que eu queria saber, quer dizer, tem um jeito de comer, Tem.
que não precisa ser necessariamente tão triste. Não, não. Né? Porque quem come 24 claras de ovo com todo respeito... Não tem necessidade. Eu nunca consegui comer, olha, já me Mas deve ser mandaram. uma tragédia pessoal, né? Mas sabe por quê? Não, é uma tristeza. Transforma uma coisa que tem que ser trazida. Elas fazem muito isso, querem massa muscular. Já me indicaram, eu tentei, mas eu não consegui comer Mas clara é de porque ovo. ainda não passou por uma nutricionista. Porque isso não tem necessidade de chegar a esse ponto com esse tipo de comida. Você pode comer bem, você pode comer saudável, você come bem, você come saudável, você usa suplementos, nesses casos, onde o objetivo é esse. Mas esses e você suplementos são atinge. saudáveis? São saudáveis, são alimentos, Não na são verdade. bombas, não, né? Não são anabolizantes, são suplementos, são alimentos que têm proteína ou que têm Mas carboidrato. em comprimido? Em pozinho, em gel, aí em bebidas, Mas é bom líquido. Tem de morango, tem de chocolate, tem de Saúde. Ah, sim. Mas não era melhor comer uma coisa mais, sabe, comer de verdade? Sim. Comida de verdade? Sim, Não vale? Vale muito. Mas não faz o mesmo efeito. Mas faz o mesmo efeito, mas às vezes a pessoa não consegue comer uma quantidade alta ali do alimento que com o suplemento você consegue Não atingir pesa, essa não cota. pesa, né? Não pesa Come tanto, ali não é baixo. 7 mil e uma cápsula. Vamos supor, tem exatamente. um scoopzinho, né, que é o que vem dentro de um shake desses, tem em torno de 350 calorias, um scoopzinho. Você, para comer 350 calorias, você precisa de comer mais. Só que isso eu estou falando uma caloria baixinha. Às vezes eu preciso de numa refeição que ele consuma ali, num almoço que ele consuma 700, 800 calorias. E às vezes com a comida ele não consegue ingerir toda essa caloria. Aí você entra com a comida, sempre a comida em primeiro, a alimentação sempre no primeiro, primeira preferência, e entra com a ajuda do suplemento também. Um caso clássico disso, no caso eu conheci hoje, que também ela que faz a questão da alimentação, da questão da nutrição com atividade física, é a Débora Seco, que ganhou massa ganhou muscular, bastante. e se você for olhar o plano alimentar dela, é com suplementos, é com muito carboidrato, é com muita proteína e com muita atividade física. Porque ela é muito magrinha. Porque ela era muito magrinha, tinha essa dificuldade de ganhar massa muscular, e com essa dieta recheada de carboidrato, proteína, suplementos alimentares e exercício anaeróbico, ela conseguiu ganhar a massa muscular que Ficar hoje um ela avião. apresenta. E tá linda na Diga-se de novela. E passagem. como é importante pro personagem aquele corpo, Exato. né? Como Ela, compõe se o ela pele. parar de tomar, Perde. ela perde. Só ela de volta parar a de ser aquela malhar, Débora, é isso? se parar de malhar, uma Para de semana, malhar, 2 perde. semanas que você para de malhar, você murcha. E aí aquele negócio, o que é perigoso nisso? É que se você acostumar, né, a comer muito e parar de malhar, aquilo Engordar. vai te engordar, que é o caso que acontece com muitos atletas hoje que Então a gente vê acima tipo do um peso. momento soufflé. Você, pra gorda é isso, um momento soufflé. Você faz para sempre Isso ou você aí. vai murchar. Ou quando para sempre. ou quando Como dieta. Mas ela pode retornar ao corpo que ela tinha antes da Pode, novela, porque ela tá pode. fazendo isso pelo Aí personagem. ela Era volta assim, dieta né? para perder peso, ela volta com exercícios mais aeróbicos. Aí é uma questão de tempo para Pode modificar toda ficar a mais gostosa alimentação. ou menos gostosa, Exato. é isso, em trocando em miúdo. E dá também, Lida, para fazer dieta para ganhar massa muscular só com a alimentação Eu também. fiquei pensando assim, Dá. na dona de casa, na gerente do banco, Dá. pessoas, entendeu, que querem fazer algum exercício, mas não são atletas Sim. profissionais. Sim. Não vivem disso, a atividade deles é outra, atividade profissional. Entendeu? Tem como E tem sim. Tem como? Tem como E sim. tem uma coisa, então antes de malhar, para fechar esse assunto, antes de malhar, come-se massa? Antes de malhar, come-se carboidratos. Quem quer engordar? De médio a alto índice glicêmico, ou seja, Mas tem lugar assim para banana, coisa tem saudável? banana. Geralmente, o que eu ponho antes da pessoa malhar? Banana com granola, com farelos, com mel, salada de fruta com granolas e com mel. Aí, se é aquela pessoa que fala assim, Orion, eu não tenho tempo para comer, me dá um suplemento? Aí você põe um carboidrato em gel, você põe uma maltodestrina, né, que são alimentos também, só que com carboidratos. Se a pessoa faz mais que 1 hora de exercício, 1 hora, ultrapassa 1 hora, você tem que entrar com carboidrato também. Aí eu fiz uma misturinha, não posso passar no teu programa sem inventar uma moda, né? Senão não tem a minha cara, né? Eu fiz uma misturinha
para dar energia durante o exercício e para fazer recuperação, para não deixar você ter perda de massa muscular. Misturinha para magros? Misturinha para magros. Vamos chamar assim, então, misturinha para magros. Misturinha para magros, que aí eu peço, sabe aqueles saquinhos de sucolé? Chup-chup? Sim. Então, eu peço para encher um saquinho desse. A pessoa tritura damasco, uva passa, ameixa seca, banana passa, bota tudo picotadinho. Enche o saquinho, leva. Se o exercício dura mais que 1 hora, aí entre um exercício e outro, que geralmente faz uma musculação por mais tempo, uma musculação com uma local, para um caso de ganho de massa, ela vai e come aquele saquinho, mastiga aquelas frutas secas, que tem carboidratos, que são carboidratos que vão fazer reposição muscular ali, reposição. Damasco. Uva passa, ameixa seca e banana passa. Tudo picotadinho e enche o saquinho. Aí ingere ali durante o exercício. E pós-atividade física, aí entra com carboidrato e proteína. Ou faz um sanduíche, um lanche, ou almoça, ou janta. Então, são refeições mais fortes para fazer recuperação muscular. Mas isso é super importante, porque às vezes eu vejo as pessoas indo para o exercício tomando um pote de iogurte. Antes do exercício, toma um copo de leite, proteína pura. Então, não é bom. Porque ao invés de você ter o carboidrato que você precisa para te dar energia, para te dar gás e disposição e não deixar você perder músculo, você ingere proteína antes, que a função da proteína é qual? Formar tecido, ganhar massa muscular. Então a proteína é pós o exercício. E prefira sempre os carboidratos Carboidrato antes, Carboidrato proteína antes, durante, se for mais que 1 hora, e depois proteína e carboidrato. Os dois juntos. Porque quando a gente para de malhar, o nosso corpo ainda continua queimando. E tem umas coisas engraçadas, por exemplo, eu li outro dia numa revista de saúde qualquer, que a batata doce está em alta, né? Batata doce está com tudo agora. Tudo e mais um Chiquérrima pouco. batata doce. Moda batata doce. Então, assim, a batata doce deve ser cozida com a casca, para não perder nutriente. A batata doce tem índice glicêmico menor que a da batata inglesa, tá certo? E deve ser ingerida mais que a batata inglesa. As duas têm carboidratos, né? Então, assim, em excesso... Sim, mas parece que a batata doce engorda menos que a o índice inglesa. glicêmico, mas assim, em excesso, em quantidades altas, né? Elas fazem o mesmo efeito. Pote, né? Exato. É igual quando era a moda da batata Yacon. Né? Era uma loucura essa aquela batata. Eu não comi. Como é? Ela emagrece? Ela faz melhoras na glicose. Então, o diabético comia batata mas não Yacon. pode assim. Carboidrato puro ali. Depois O o chá... colesterol. Pois Não é açúcar, mas ele se transforma. Se transforma em açúcar, então o efeito é o mesmo, né? Às vezes as pessoas falam assim, né? Lê o rótulo, não tem açúcar, que ótimo. Mas quando você vai olhar a composição nutricional, o valor nutricional, carboidrato 20 gramas, ou seja, tem açúcar. Tem gordura dessa. Aí tem gordura, tem sódio, né? Tem outros Agora, nutrientes. a gente falou aqui assim, esse negócio de ler rótulo, mas ler rótulo é fundamental. Com certeza. Você conhece, mas se você saber ler o rótulo, senão vira uma loucura na tua Desde vida. que não Pode vira virar a tua vida em paranoia, né? função disso, né? Não, mas Exatamente. ler rótulo, eu defendo muito Claro. isso, porque é o jeito da gente descobrir os corantes, acidulantes. Com certeza. O teor de sódio do alimento para quem é hipertenso, o teor de carboidrato para quem é um diabético tipo 1, entender que tem que fazer pouco, né? contagem de carboidrato. Tem que entender, Tem que porque entender. senão vai achar Bolsos que de aquilo ali é- rótulo para todos. Com essa base. Meu Deus. Eu vou pro intervalo e volto já já. Ciência, eu sou no programa da TV Brasil. Então, tem uma coisa que eu quero perguntar para a Orion, que ela falou em algum momento assim, eu não queria ficar com celulite. Então tem alguma coisa que impede, porque eu já cansei de ver isso, a gente, mais que eu ainda, né? Porque ele profissionalmente faz isso, mas em desfile de moda, você olhar uma pessoa magra, Exato. linda, e você olha... Tem celulite. Flácida e com celulite. Flácida quase todas, né? Por Falta causa de da malhação, falta né? do Falta de exercício. malhação. Exercício. Falta Mas de celulite, exercício. exatamente o celulite? que Celulite e alimentação. Eu conhecia na época modelos amigas minhas, que hoje tem até uma super conhecida aí, que estourou, e ela passava o dia inteiro com uma Coca Zero e um pacote de biscoito passatempo recheado. E ela passava aquilo o dia inteiro, era a alimentação dela, porque ela amava aquilo e falava, eu só posso comer isso porque senão o restante eu engordo. Então a alimentação errada é que proporciona
E ela tinha celulite. Hã? É isso? E aí, Tinha celulite. Então, Refrigerante. doces, refrigerantes, excesso de alimentos ricos em açúcares, em gorduras. É que também basicamente o favorece. açúcar? Gordura, açúcar, né? É uma combinação dessa alimentação errada. E aí, quando você muda essa alimentação, passa a ingerir mais fibras, mais antioxidantes. Você fica livre da celulite? Eu acho que não. Não é que você fica livre. Se você também tem um corpo, uma pele que não te ajuda muito, acaba atrapalhando um pouquinho. Mas que você diminui bastante, você diminui. Porque essa pessoa vai malhar e você indica um tratamento estético também para fazer uma Massagem, combinação. coisa Exatamente. Aí o resultado dela é outro. Então, Antes do Fashion Week, eu não corre. uma preocupação nada, Ah, né? mas igual a cena que você tá de biquíni, que você fica de biquíni. É verdade. Mas no É, vídeo, deve no ser vídeo uma ainda se paúna. disfarça muito, mas ao vivo, É. na passarela, tem, e os jornalistas gostam. Pega ali, vendo o desfile, aí passa uma pessoa e alguém fala, olha, essa aqui tem celulite. Eu falo, gente, Não, e você Gente, fica fica como pode, aquela magra, magra. É quase como se a pessoa fosse uma criminosa. Né? ela tá todas têm, revoltada. sabia? É. Porque, repara, é vale impressionante. não. Eu acho que é essa coisa de refrigerante. Eu acho É, que quem não tem refrigerante celulite dá é mais energia, atleta né? mesmo. É, porque Realmente acho que todo malhou. mundo tem um pouco de Se você celulite. fica muito Exatamente. tempo sem você poder comer, às vezes essas meninas, quando tem Fashion Week, você passa horas assim, sem dormir, sem comer, você refrigerante dá energia na mesma hora. Refrigerante é ótimo. Pô, e além disso, é muito gostoso. Alimentação errada, né? Mas é gostoso também. É Tem muito muita bom. gente Refrigerante e batata frita, acho que é o maior inimigo, né? Hein? Refrigerante e batata frita. Refrigerante. Batata frita é o meu maior amigo, praticamente. Olha, eu tô Amo, adorando maior essa querida. história. Tem gente achando o maior snobismo falar que quer engordar. Tem gente falando, eu como Tá batata bombando esse doce. Twitter, Ninguém leva a sério o sofrimento do magro, concordando com você, Andréia. Tem de tudo. Ó. Ninguém leva a sério o quê? O O sofrimento? sofrimento do magro. Tirando a Liege, os magros... Olha, os eu tô outros fora magros, dessa que Liege pesquisa não desse sofre. Não, tá bem feliz, magra, linda e pronto. Sou magra até hoje, passei por tudo. Olivia Palito, seca do Nordeste, Taquara, entre outros Seca do apelidos na Nordeste é infância. pesado. Hein? Seca do Nordeste é pesado. Seca do Nordeste é cruel. Minha avó me achava magra demais. Quem tá falando isso é a avó Drica sempre aqui, acha. tá? Não sou eu, não. Bom, ela mandou um e-mail explicando que a avó achava ela fraquinha, então enchia o prato de comida. Nada acontecia. E ela dizia pra neta que a neta ia quebrar. Fazia simpatia para engordar. Fazia dieta no endocrinologista. Era é avó, magra né? até hoje. Exercia o poder, o direito de ser A avó. avó sempre acha que a gente tá, tá magrinha, né? Ai, Avó. nossa, engorda Essa é um uma coisa de pouquinho, vó. fica mais rosinha, assim. Vó Você sempre fazendo tudo pra ficar branca. Sabe que eu atendo no consultório todos os dias pacientes que vão fazer cirurgias bariátricas e histórias assim muito comuns. Eu era muito magro, e minha mãe me dava vitamina, me dava remédios para abrir o apetite, me entuchava comida doce, não sei o quê. E eu falei, funcionou, né? Conseguiu. Pois Então é. tem que tomar muito A cuidado. Drica, ou a Adriana aqui, está dizendo o seguinte, que até hoje ela não escapa dos comentários, porque ela é magra até hoje. Ela tem um filho de 14 anos, ninguém acredita que é filho dela, todo mundo pergunta se ela foi mãe aos 12. E onde eu entro, todas as conversas mudam e todos começam a falar de dieta. Parece um estigma. Ela tem 39 anos, é magra até hoje. Eu adorei essa história. E eu queria mais, era ser que nem Olivia Palito, seca do Nordeste. Eu era assim, de ter que colocar 2 calças jeans. Mas depois que eu passei dos 30, muita coisa mudou. Vivo atrás do prejuízo. Ó, pra vocês. A outra está amando o programa. Porque manda beijo pro Serginho, pra Manuela, pro Reinaldo, além Paraíba. Vamos aqui que você deve conhecer. E tem a que adora ser magra, que é a colega da Liege. Já odiei ser chamada de Olivia Palito. Hoje vejo quanto as mulheres invejam a minha magreza. Paula Teles, adorei. Mas o ataque vem da inveja também, né? Claro, Também, né? claro. Inveja Enfim, tudo, na verdade, inveja má. Você não pode fazer um comentário, né? Você chega assim e fala, nossa, vou comer só uma saladinha hoje. Você não tá com fome mesmo, assim, a pessoa, nossa, você tem que comer uma carne, come um bolo, você tá tão magro. Gente, também posso comer salada, todo mundo pode. Às vezes você não quer Condenada fazer. por ser magra, né? Você fala assim, nossa, hoje eu tô me sentindo meio pesada.
Mas como assim você tá se sentindo pesado, você é tão magrinha? Tá bom, gente. Desculpa. Desculpa, a culpa não foi minha. Principalmente Antes de mãe. falar, né? Pra não Mas levar acho que o tanto. importante é se sentir bem, entendeu? Tipo, não importa em que peso. É importante se sentir bem, se você é feliz. Eu acho que com saúde, claro. Mas também não dá pra sair muito do seu biotipo. Eu vou sempre ser uma pessoa um pouco mignon. Eu posso até malhar, comer mais, mas eu nunca vou ser... Não vou passar disso um pouco. Exato. E também se a pessoa é mais gostosa, também acho bom. Não tem que ficar tentando ser uma coisa que não é. Isso que eu acho importante. Eu acho que o importante é que não é, isso, porque tem em que ser geral o que não dá é. certo. Não dá. Porque senão fica uma questão da mídia, de um padrão de beleza, e as pessoas, as E crianças... acaba não dando estão certo, querendo acaba ser num assim, não é consultório. assim, é. Exato. O importante é ser feliz, isso que eu acho. Isso é verdade. Me consultei numa nutricionista há pouco tempo. Magro e feliz da vida, fazendo Feliz, essas feliz. fotos. Eu vi aqui uma foto você meio de anjo, né? Não tem uma coisa meio anjo? De vestido, é a última foto. Né? De vestido? É uma saia. Uma saia, olha aqui. Então, valeu. Parece uma noiva. Parece uma noiva. Sua mãe já viu? Já. O que ela achou? Minha mãe não liga muito, meu pai não gosta muito, não. Seu pai não gostou, não. Ai, uma última dica, rapidinho, Andréia. Se cuidar, né? Se cuidar e as famílias, de novo, né, estarem Prestar sempre atenção. atentas. Se a criança é muito magra, não significa que ela é desnutrida ou que ela tem algum problema. Ela estando bem e com, claro, com acompanhamento médico, diagnosticando que ela está bem, mesmo sendo magrinha, Qualquer coisa chama a Manuela para dar um depoimento. não transforma saúde, quilos né? em Tem não que ter é. Se saúde. alimentar bem, fazer exercício. Tá É feliz, isso né? aí. Tá certo. Obrigada a vocês por terem vindo, super valeu. A vocês por estarem nos assistindo. 1h30 da manhã tem reprise, tá? Avisa para todo mundo insônia que você encontrar por aí. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.